Fala galera, eu sou Ricardo Quartim, da revista Mundo dos Super-Heróis e do blog chamando Super Amigos. E esse é mais um Drops Ricardo Quartim. E no programa de hoje nós finalmente vamos falar dele, de Batman. Apesar da proposta do programa ser você conhecer um pouco HQs fora do eixo Marvel e DC Comics, quando houver uma coisa interessante eu vou fazer um programa também. Desde o início já afirmei isso. E nós vamos falar de dois encadernados interessantes do Batman. Nós não vamos ficar falando aqui de Cavaleiro das Trevas, dessas histórias do Batman que todo mundo já conhece. E nem vamos ficar fazendo um apanhado de como o Batman foi criado, dos criadores do Batman, como eu costumo fazer com todos os personagens, porque isso são coisas que todo mundo sabe. E quem não sabe está espalhado por aí em toda a mídia, na internet, em revistas. A própria Mundo dos Super-Heróis já fez muitas matérias interessantes sobre tudo do Batman, que eu vou recomendar depois para vocês. Mas nós vamos falar de dois encadernados específicos que saíram recentemente e são muito bacanas. Nós vamos falar de Batman Noel e vamos falar de Batman A Corte das Corujas, uma história já dos Novos 52. São duas histórias bem diferentes, são dois roteiros bem distintos, estilos diferentes tanto de trama quanto de arte, mas as duas são muito boas e vale a pena você comprar, você conhecer, principalmente você que tem preconceito quanto a essa fase dos Novos 52, achando que tudo dos Novos 52 é muito ruim. Inclusive nós vamos ter um outro programa aí que vamos falar dos Novos 52, hein? Fique de olho. Então nós vamos falar hoje sobre Batman Noel e Batman A Corte das Corujas. Mas antes de a gente falar sobre esses dois encadernados, apesar de eu ter dito que não ia ficar falando curiosidades do Batman, eu vou contar uma bem interessante que, por ser mais ou menos recente, não foi muito falada. Mais ou menos um ano atrás, quase um ano atrás, em 23 de julho de 2014, foi instituído o Batman's Day, o dia do Batman. E nesse dia a DC Comics republicou a Detective Comics número 27, que tinha a estreia do Batman. E essa revista já havia sido publicada várias vezes, mas o fato interessante, que é o que eu vou citar agora, é que pela primeira vez foi acreditado na história, além de Bob Kane, o criador do Batman, Bill Finger, que todos sempre contestaram muito como ser o criador do Batman, que na realidade Bob Kane não criou o Batman sozinho. Bill Finger também foi um dos responsáveis pelas partes dos roteiros do Batman. E pela primeira vez na história foi acreditada a criação do Batman também ao Bill Finger. Minto, desculpe, a criação não, a história. Porque mesmo assim a DC Comics ainda não admite a criação do Batman pelo Bill Finger. Essa revista foi distribuída gratuitamente nos comic shops. Essas informações que eu acabei de falar, eu mesmo fiz uma nota para a revista Mundo dos Super-Heróis, número 58, no Peneira Pop, Justiça Tardia. É essa aqui que tem o Flash na capa, que é uma revista também muito bacana. Agora, quanto ao Batman, só para vocês terem uma ideia, ele teve 8 filmes para o cinema, 2 seriados para o cinema, 8 séries animadas para TV, e aqueles filmes que lançam, aqueles longas animados que você lança direto para vídeo da DC Warner, ele teve 11, e só em games tiveram mais 27 em plataformas diferentes. Batman é um dos produtos licenciados que mais vende no mundo. O Brasil é o país em terceiro lugar em vendas do Batman. Só para você ter uma ideia, foi levantado uma enquete que no ano de 2011 o Batman ficou em 19º lugar como marca vendida no mundo
faturando simplesmente 245 milhões de dólares. Vamos falar primeiro de Batman Noel. Batman Noel é uma graphic novel divinamente ilustrada por Lee Bermejo. Dá uma olhada aqui na capa, olha só que capa bonita. As ilustrações dele são de cair o queixo e as cores da Barbara Ciardo, que é uma italiana. Dá uma olhada aqui na qualidade do encadernado, realmente vale a pena você comprar. O papel é um papel couché, brilhante, né, capa dura. Você tem alguns extras no final. E a história ela é baseada naquele conto de Natal de Charles Dickens, que já é conhecido e adaptado já por diversas mídias, que é a história daquele velho avarento que numa noite de Natal recebe a visita de 3 espíritos de Natal: o espírito do passado, o espírito do presente e o espírito do futuro. O do passado leva ele para ver como a vida dele era mais feliz, como ele era diferente. O espírito do presente o leva para ver o que as pessoas pensam e falam dele. E o espírito de Natal do futuro leva o velho para ver o que vai acontecer com ele no futuro se ele continuar agindo daquela forma. E no final do conto ele se regenera, acaba se tornando uma pessoa boa. E essa é mais ou menos a premissa. No local do velho é o Batman. Claro, o Batman não é avarento, não é mau, mas ele é uma figura levemente sombria e fria, apesar de não ser aquele Batman tão sombrio como nós estamos acostumados a ver. Mas esse Batman ele é visitado por 3 pessoas numa noite, que é a Mulher Gato, que mostra para ele como a vida era mais simples antigamente, como ele era mais feliz. E depois vem o Superman, que o leva pelo céu da cidade e ele vai vendo nas casas, nos edifícios, o que as pessoas pensam e acham dele. E no final ele se encontra com o Coringa, que ele é pego por uma explosão do Coringa e passa a ter alucinações e começa a ver o que poderia acontecer com ele no futuro através dessas alucinações. E então, no final do conto, é um final muito bonito que eu não vou falar para não estragar também. Esse conto, ele é narrado, no início você fica na dúvida, quem que está narrando? É o Batman, é o Alfred, é o próprio Coringa, ou é o personagem novo que entrou, que é um capanga do Coringa, que é o personagem central da história com o Batman? Quem que está narrando? E essa confusão é meio que proposital mesmo, para você ter uma surpresa no final. E esse personagem que tem na história é um capanga do Coringa, que o Batman está perseguindo para tentar desvendar alguns crimes do Coringa. E o Batman, seguindo esse capanga, acaba descobrindo que esse capanga tem um filho doente e um filho menino bom que não faz ideia do que o pai faz, que o pai é bandido. E o filho é fã do Batman, inclusive, ele adora o Batman, né? E então há aquele dilema do Batman, o que ele vai fazer agora? O criminoso tem um filho doente, o filho é fã do Batman, mas a história é muito bacana, vale a pena você ter isso na sua coleção. E é uma pequena obra-prima que eu considero para ser lida e relida. Dá uma olhada nas imagens, você vê que bacana as imagens do Lee Bermejo, dá uma olhada. Viu só que bonitas? Bom, agora vamos falar sobre outro encadernado, que é o Corte das Corujas. Vamos lá, pessoal. E o Batman Corte das Corujas já é um encadernado da fase dos Novos 52, que pegaram as 7 primeiras edições da revista Batman e encadernaram nesse especial aqui de capa dura. O roteiro é de Scott Snyder, que tem feito histórias surpreendentes do Batman, apesar de ter sido muito criticado nessas últimas que ele tem feito. E a arte é do Greg Capullo, que faz uma arte bem detalhista. É bem diferente da arte de Batman Noel, que é quase uma pintura, mas nem por isso deixa de ser uma arte realista, com uma Gotham City bem sombria, bem escura, bem assustadora. Inclusive o clima dessa história é completamente diferente do Batman Noel, que era um clima mágico, nostálgico. Essa aqui já é um clima, uma história meio de terror, meio impressionante,
né? Na história, na trama, o Batman começa a analisar uma série de assassinatos que estão havendo em Gotham City e descobre que isso pode estar vindo a ser perpetrado pela Corte das Corujas, que era uma lendária Corte das Corujas que já existia em histórias, até em histórias de Ninar, para assustar as crianças, que conta-se que essa Corte das Corujas existe há décadas, às vezes até há séculos, né, que observa tudo o que acontece na cidade e controla tudo o que acontece na cidade das sombras. As pessoas até acreditam que elas ficam dentro das paredes, os membros ficam dentro das paredes vendo tudo o que acontece, né? E um tataravô do Batman, inclusive, teve fixação por corujas e teve uma morte misteriosa, que possivelmente pode ter sido pela Corte das Corujas, mas o Bruce Wayne não acredita em nada disso. Então ele vai investigar e começa a descobrir que existem realmente em vários pontos da cidade, em vários edifícios construídos inclusive pelas empresas Wayne, que haviam esconderijos ocultos das Cortes das Corujas. Ele chega lá, eles já estão abandonados, mas com todos os apetrechos, uniformes, armas, tudo ali naquele esconderijo. E isso é uma coisa realmente que impressiona, porque ele nunca tinha visto isso. O Batman sabe de tudo. Como é que ele não sabia isso? Isso é até um dos motivos de algumas pessoas não gostarem da história. Falaram, imagina, Batman vai saber que existe Corte das Corujas, o Batman sabe de tudo. Não gostei disso. Pô, eu achei isso a grande sacada, né? E então, ao longo da história, as surpresas vão surgindo, vão aparecendo, aquelas tramas que tem reviravoltas, né? Uma trama um pouco mais complexa, não tão simples quanto a do Noel. E tem uma sequência muito interessante que o Batman, ele é dopado e ele começa a ter alucinações. Então isso me lembrou bastante o Batman Messias, quando ele fica completamente pirado, tendo alucinações, né? E ele cai na sarjeta, vai assim nos últimos estágios da loucura. E você pensa, o Batman não vai se recuperar dessa. Esse aqui eu achei mais impressionante ainda que o Messias. Ele começa tendo uma série de alucinações, e o interessante é que você vai virando as folhas e você tem que ir virando o álbum por causa das alucinações, os quadrinhos vão ficando confusos, as falas vão ficando confusas, você vai tendo que virar, olha, já vira de ponta cabeça aqui, aí você volta aqui, ó, fica tudo uma mistura, aí, olha, já tá de ponta cabeça, tá vendo? É muito bacana isso aqui. E tem algumas sequências também assim eletrizantes de perseguição, uma cena que o Batman vem com a moto ele consegue entrar dentro do helicóptero, não vou falar como. Uma cena muito bacana também que eu achei, dentro do metrô, a forma como ele consegue se livrar dos criminosos é genial, é bem bacana também, não vou falar para não estragar as surpresas. Mas é um encadenado legal, capa dura também, a mesma qualidade do Noel, né? Você tem papel couché, brilhante, né? E vale a pena também você conhecer, principalmente para quem tem preconceito dos Novos 52. Isso vai ser inclusive, inclusive não, já virou, né? Virou uma animação da Batman Corte das Corujas. Dá uma olhada nas imagens aí. Welcome, Batman. E agora fiquem com os amigos do Drops, com a participação especial do jornalista Éder Pegoraro. Saudações, amigo Ricardo, e a você que acompanha mais essa edição do Drops. Eu sou o Éder Pegoraro, também colaborador da revista Mundo dos Super-Heróis e editor do blog Sala de Justiça BR. Na revista Mundo dos Super-Heróis sou responsável pela seção Action Figures, que trata de figuras de ação, estátuas colecionáveis e afins. Então nada mais justo hoje dar uma dica sobre colecionáveis para vocês. Há pouco tempo chegou às bancas a coleção Batalha de Xadrez com os super-heróis Marvel, pela Planeta De Agostini. São edições que trazem miniaturas de personagens do universo Marvel no formato de xadrez. A primeira edição que chegou foi o Homem-Aranha. São peças simples, mas com um acabamento, a escultura muito bem feitos. A base representa identifica qual peça do xadrez a mesma é, e cada peça ainda tem um efeito sonoro. No caso, o Homem-Aranha é como se estivesse soltando sua teia, seu disparador de teias.
Essa edição você não encontra mais nas bancas, mas o colecionador pode adquiri-las tanto através do site da Planeta de Agostini, pode assinar a coleção também, como pode requisitá-las ao seu jornaleiro, as edições anteriores. A segunda edição foi o Homem de Ferro com o Incrível Hulk, a terceira o Wolverine, a quarta o Dr. Octopus e a última edição, mais recente, aqui o Poderoso Thor, que é a que chegou mais recentemente às bancas. Então essa é a minha dica hoje, coleção de xadrez dos super-heróis Marvel, da Planeta de Agostini, e acompanhe outras dicas da gente também no nosso blog saladejustiça-br.com. Um forte abraço e até a próxima! Valeu pela dica, Éder. Bom pessoal, o Drop já está acabando, mas quem quiser saber mais coisas bacanas sobre o Batman, pode comprar o Mundo dos Super-Heróis número 11, a número 32, a 35 e a número 56, que tem curiosidades e coisas muito interessantes sobre o Cavaleiro das Trevas. Uma outra dica muito legal é que o nosso amigo J. Silvestre, que deu a dica no Amigos dos Drops, no Drops passado do He-Man, está com um novo programa no YouTube que é Bate-Papo de Quadrinhos. Bate-Papo de Quadrinhos, você procura no YouTube, no link aqui embaixo, e você vai ter um programa muito legal, dos mesmos moldes da dica que ele deu, com o carisma de sempre e o conhecimento do nosso amigo jornalista J. Silvestre. E agora não se esqueçam, no final aí tem uma cena pós-crédito muito legal, assistam aí. É isso aí pessoal, muito obrigado por me assistirem, fique com a cena pós-crédito agora e até a próxima com mais um Drops Ricardo Quartim! Oi gente, eu estou aqui para falar do Batman, é um dos meus personagens de HQs preferido. Eu gosto dele porque ele é assombrado por assombrações do passado, é inteligente, estrategista, ele mete a porrada nas pessoas, eu adoro. Então assistem o Drops Ricardo Quartim. Beijos!